Fala galera, com o encerramento da primeira temporada de Alien Earth, dá pra gente começar a brincar sobre ranking, tá? E o Collider fez uma lista com os 10 maiores momentos que aconteceram durante esses 8 episódios aqui, do que continua sendo uma primeira temporada, tá? Porque ainda não temos, nem por bem nem por mal, tá? Nenhuma notícia se Alien Earth terá sim sua renovação confirmada para uma segunda temporada, ou se esse 8º episódio que vimos durante essa semana agora realmente é o encerramento da história de Alien Earth na TV. Então, galera, eu vou pedir a ajuda de vocês assim, ó, à medida que eu for colocando o acontecimento e a posição, o que vocês estão achando também, o que vocês fariam de diferente nessa lista aqui. Em 10º lugar, o Collider coloca o episódio que pareceu um mini-filme de Alien, que é o nosso episódio 5, que é o episódio de flashback, que a gente realmente entende tudo o que aconteceu com a Maginot dentro da nave e também por que a nave vai para a Terra. E por que depois ela cai na Terra e a história que a gente vê se sucedendo durante os episódios. Esse episódio aqui, tá, é interessante que deu para perceber, tanto no vídeo de crítica do último episódio, quanto no vídeo de veredito, quanto no vídeo ali, né, sobre segunda temporada que eu fiz durante essa semana, que esse 5º episódio é a escolha de muitos fãs que acompanharam Alien Earth como o melhor episódio da temporada, tá? O que o Collider coloca na lista para colocar ele como um dos maiores momentos, também colocar ele na 10ª posição. O episódio 5 é um dos melhores e mais chocantes episódios da série. Ele retrata como a Maginot acabou caindo na Terra no primeiro episódio e nos dá mais detalhes sobre o Morrow e seu papel na nave. É um episódio emocionante, repleto de momentos what the fuck, do começo ao fim. Também é um banquete visual, já que a fotografia é estelar e conta com algumas atuações excelentes. Cara, esse episódio aqui, ele é realmente magnífico, ele realmente parece, né, um filme, né, de Alien, realmente, com muitas referências, principalmente ao Alien original. É um baita momento que a gente teve, é um grandíssimo episódio. No lugar, tá? Eles colocam que um dos tripulantes da Maginot conspirou com nosso querido Boi Cavalier. Isso também vem do episódio 5, onde a gente entende, né, o nosso querido Petrovich, lá, um dos integrantes da Maginot, que realmente estava fazendo todo o acordo com o Cavalier e também mexendo, né, em coisas lá da nave para que justamente a Maginot fosse rumando a Terra, mas que caísse exatamente onde é a parte onde a Prod tem realmente domínio no planeta. E isso tudo, cara, é um momento bem interessante, porque ele dá uma reviravolta ali nessa segunda metade que a gente tem já da série, sobre colocando algo que está totalmente como um... Até agora nesse momento me foge a palavra, mas está tudo no plano do Cavalier. Tudo que está acontecendo para a nave cair lá e por que ele quer que a nave caia lá, tá tudo realmente dentro do plano. E tudo é uma grande reviravolta também, né, dentro dessa perspectiva que a gente estava tendo do que poderia ou não ter acontecido com o Maginot. O texto deles, tá? Em retrospectiva, o Petrovich deveria saber que sua correspondência com o Boi Cavalier seria gravada. Afinal, tudo é feito pelo software da nave. Mesmo que todos sobrevivessem, seria uma questão de tempo até que ele fosse preso por trair a Weyland-Yutani. Para ele, isso seria desastroso. Não importaria, né, para o Cavalier o que aconteceu, pois o seu plano já havia sido posto em ação. Descobrimos no final da temporada que ele cresceu com um pai bastante violento e volátil. Aí a gente está falando do Cavalier, né? Então faz sentido que o Cavalier seja muito mais atraído por sintéticos e espécies alienígenas do que por humanos comuns. Ok, tá? A argumentação final deles aqui não tem exatamente a ver com o porquê que o Cavalier vai fazer lá todo o acordo com o Petrovich, por que ele vai trazer a Maginot. Mas eu entendi o ponto que eles querem chegar. Cara, é um baita momento também, porque é um momento de reviravolta que a gente tem na série. Número 8, tá? O Teng era um completo canalha. E aqui a gente tá falando, né, do nosso querido personagem que aparece com, digamos assim, intenções perturbadoras dentro da Maginot. Que é um personagem, cara, bastante interessante, assim, como que eles estruturam a tripulação da Maginot. E o Teng também é um personagem bastante interessante, tá? Deixa eu colocar qual é o texto de argumentação do Collider e uma coisa importante, tá? 3 posições já
e 3 posições que vêm diretamente do episódio 5. Muitas mulheres já passaram pela experiência de ter um cara como Teng as perseguindo. Presumir que não haveria um assim a bordo de uma nave espacial científica foi bem, talvez, ingênuo. Embora esse tipo de coisa aconteça com frequência, não se sabe ao certo porque ele foi introduzido na história. Seria apenas para mostrar a versatilidade da tripulação? Para adicionar mais suspense e desconforto à narrativa já intensa? Será que algum dia teremos mais respostas sobre a tripulação da Maginot? Ou eles eram apenas agentes aleatórios escolhidos pela Yutani? Talvez a segunda temporada tenha essa resposta. Cara, para mim essa questão toda da tripulação da Maginot, ela tá já fechada. A estrutura toda tá completamente fechada. Mas a relação do personagem e a maneira como ele vai funcionando dentro do 5º episódio, que a gente vê, né, a estrutura da tripulação, cara, é um personagem que funciona muito bem assim, mas não tem nenhum tipo de, sabe, esperança para que eu, quanto espectador, cara, veja acontecendo alguma coisa sobre qualquer outro personagem lá, tirando o Morrow que a gente continua vendo, né, na série. Número 7, tá? Arthur Sylvia, nosso querido doutor, recebe simplesmente um abraço no rosto. E aqui a gente está falando diretamente sobre o que acontece com ele, né, no nosso episódio. É o final do episódio 6 ou já é o episódio 7? Acho que já é o episódio 7, né? No entanto, Arthur é atraído pelo querido Slyly para o laboratório alienígena, onde é atacado por um facehugger. Esse é um momento chocante, já que o Slyly não parecia capaz de prosseguir com o plano do Morrow. Não só isso, mas Arthur, como o único que foi gentil com as crianças híbridas, é atacado e com ele morre um toque de genuína humanidade na série. Ainda mais quando o facehugger de Arthur o deixa ir, e ele acorda sem se lembrar do que tinha acontecido. Arthur está vivo por apenas mais um momento, então a chocante cena do peito estourando na praia acontece, e a palavra brutal descreve a situação melhor, provavelmente. E essa questão toda aqui é, né, no final do episódio 6, e no episódio 7 a gente tem a questão toda já do chestbuster acontecendo na praia. E é um baita momento, cara, porque muito a gente ficou teorizando durante, né, essa segunda parte, segunda metade da temporada de Alien Earth, quem seria o personagem que o Slyly iria levar até, né, onde estava ali o laboratório todo, o que poderia acontecer. Quase que foi o Joe. E o Joe é interessante, né? Porque o Joe é quase que o Slyly consegue o levar. Depois é quase o Joe que o Atom, né, ao mando do Cavaleiro, consegue levar também para o Teócilos. O Joe, ele sempre ficou no quase, né? Para ser esse personagem. E acabou sendo o Arthur Sylvia que recebe o facehugger e depois também recebe o próprio Teócilos, né? Essa parte interessante, o quanto que ficou colocado para o Arthur Sylvia. E também, assim, a aproximação dele com os híbridos agora que ele vai estar no comando, ou na verdade, né, quando ele vai estar comandado pelo Teócilos, é uma outra coisa interessante que a segunda temporada pode daqui a pouco conseguir aproveitar dentro da história. Porque, teoricamente, tanto o Slyly quanto o Smee acreditam que o Dr. Arthur está morto. Então ele aparecendo novamente vai ser alguma coisa que pode também interferir dentro da história, principalmente pela questão do Teócilos, com a rivalidade que já se montou contra a Wendy. Número 6 da lista. Kirsch ajuda os híbridos. E aqui, o que eles colocam como argumentação, tá? É surpreendente que Kirsch ajude os sintéticos. Ele trabalha com eles, os treina, os educa. Ele é um zelador sintético desses híbridos. A sua conversa com Morrow no elevador também foi um provável gatilho. Morrow diz a Kirsch que ele é uma ferramenta nos planos do Cavalier, o que Kirsch provavelmente sabe, mas estava apenas esperando o momento certo para tomar partido na luta. Agora que o Kirsch é um dos prisioneiros, dos garotos perdidos, temos que ver se ele quer tentar agradar a eles e invocar o fato de que os ajudou para que agora, né, peguem leve com ele, ou simplesmente o poupem, né. Essa parte, cara, sobre os motivos do Kirsch ainda é algo para mim que está em aberto, tá? Não é algo definitivo que ele toma um lado, que ele toma o outro lado. Ele tem o seu próprio experimento acontecendo, que não fica claro com o encerramento da primeira temporada. E eu até, assim,
Entendo que, com um episódio que teve uma duração menor também no encerramento, né? O oitavo episódio ele é um episódio que tem uma duração menor do que os outros episódios que vieram antes. Com tanta coisa para acontecer, eles também deixam coisas em aberto que é muito um proposital para uma continuidade da história. Então, esse momento todo do Kirsch, ele é um momento interessante. Eu não sei se colocaria exatamente assim, ele ajudando os híbridos, entendeu? Mas talvez algo diferente do Kirsch seria muito interessante realmente de estar aqui nessa lista. Quinto lugar da lista, tá? Que todas as espécies alienígenas na Terra dos Nunca são chocantes. E, galera, pô, a gente obviamente que tem, né, o protagonismo, independente da questão que acontece com o xenomorfo, por causa de toda a relação de contato que vai acontecendo, né, a comunicação que vai acontecendo com a Wendy, que obviamente dividiu por completo a opinião, né, dos fãs. A gente tem o protagonismo, sim, do xenomorfo, e sempre vai ser assim. E a gente tem um crescente muito interessante sobre o Teófilos, que é um personagem inteligente, estrategista, que não dá para também, assim, por enquanto, ter uma palavra final sobre onde que ele pode chegar nessa história, mas que ele tem, sim, um grandíssimo potencial. Eu ainda quero ver ele no comando do Cavaleiro para ver o que pode acontecer. Tinha acabado de falar ali na posição anterior sobre o Kirsch. A série brinca também, né, com a conversa toda que o Cavalier pode ter com o Teófilos. Isso também não acontece. Daqui a pouco isso está colocado com o Teófilos no comando ali do Arthur e a gente ter realmente esse encontro ali. Mas, galera, pô, eu acho muito interessante para a franquia ter essas novas espécimes introduzidas e ter também algo que aparece novamente, ó. Vamos falar de novo do episódio 5, né? Aparece lá no episódio 5 o que tem de confronto entre o Teófilos e o Xenomorfo, que tá assim, ó, muito colocado pra gente ter um segundo round, digamos assim, em Alien Earth. Quarta posição, tá? Morrow escolhe sobreviver sozinho na Maginot. E aqui, cara, é um momento que se espera muito, né? A gente entende também uma parte bem íntima e pessoal sobre o personagem, sobre por que ele tem, né, a ligação toda com ele e o Tani também, o que aconteceu na sua vida passada, que explica o porquê que ele segue exatamente tudo o que ele faz dentro da Maginot e, consequentemente, depois, e também comandar toda a invasão e não desistir até que entregue as espécimes ali para William Yutani. E é um momento interessante, cara, porque eu não consigo achar elementos nesse episódio 5 que não funcionem para a estrutura da história que eles contam. E aqui sobre o Morrow é mais um momento que a gente tem muito interessante também. E o Collider colocou na quarta posição, tá, as escolhas que o Morrow faz ali para sobreviver na Maginot. Número 3. Nosso querido Atum, que foi criado pelo menino Cavalier quando ele era criança, né? E aqui é um momento, cara, interessante, né? Sobre o que é contado sobre esse personagem, que é o braço direito do Cavalier, que não se tinha os detalhes que se tem no episódio final, que vem desde essa questão toda da infância do Cavalier e por que o Cavalier realmente tem esse personagem ali tão próximo a ele, com essa importância que ele dá. Teoricamente, é o personagem que o Cavalier talvez mais escute dentro da história ou dentro da sua própria história de vida. E eu gostei, cara, de como que eles explicam sobre a vida passada do Cavalier e introduzem esse personagem aqui com essa importância toda de o pai, né? A figura onde as outras pessoas iriam sim respeitar, onde as outras pessoas sim iriam ver como esse líder da empresa, até que o próprio Cavalier tivesse realmente, né, uma idade aparente, uma idade física, literalmente ali, já com que poderia ter o respeito dos outros. Então eu gosto muito como eles colocam e armam toda essa informação também no episódio final ali. E a gente chega naquela situação toda, né? Que esse personagem ele poderia também ter, na parte da ação, um desempenho maior, que é, né, barrado completamente por causa da sanção toda que acontece da Wendy ali. Número 2 da lista. Wendy e os Garotos Perdidos percebem os seus poderes. E aqui é muito dessa primeira parte do último episódio, que a gente tem essa crescente toda deles, a gente tem esse simbolismo todo
Pô, Peter Pan, Garotos Perdidos, Terra do Nunca. A gente entra numa outra questão de simbolismo em relação quando eles começam a brincar sobre o sobrenatural, sobre cadeia alimentar, sobre quem que deveria realmente ter medo de quem nessa brincadeira toda, quem são os verdadeiros monstros, e a ascensão completa deles com o comando óbvio da Wendy e tudo mais. Que volta a ser, cara, uma questão extremamente importante que dividiu completamente, né, os fãs e que também me deixa muito interessante de entender como que eles vão, principalmente quando tô falando eles, tá? O Noah Hawley, o criador de Alien Earth, como que ele vai brincar para achar esse momento de ruptura. E quando eu fiz o vídeo ali com a segunda temporada, né, o que se tinha de informação sobre a segunda temporada, com as entrevistas que saíram pós, né, a exibição do episódio final, ele fala muito sobre a continuidade direta da história desse último momento que a gente vê ali da Wendy dizendo, né, que nós mandamos, agora nós mandamos, e que 10 minutos depois a ideia dele já era fazer com que as coisas mudassem por completo. E esse mudar por completo também é esse ponto de ruptura da Wendy, porque ela tá uma personagem que tá escalonando e que não tem como ver algo que consiga vir contra ela até esse momento aqui. Mas sim, a ascensão toda, essa virada dos híbridos por completo, é um grande momento que tem, mas que não adianta, cara. Ele dividiu, sim, a opinião dos fãs, e sim, os argumentos para ambas, né, as defesas, cara, para mim eles funcionam, para mim eles são, sim, realmente importantes, são realmente interessantes, tá? Em último, aqui, que é, na verdade, o primeiro lugar, é a conexão da Wendy, cara, com os Xenomorphs. Que aqui, daí, a gente tá falando da divisão por completa, cara, do fandom todo por completo. Isso é algo que vem junto com essa ascensão toda que a Wendy tem. A gente vê desde o primeiro, segundo episódio já a questão que ela vai conseguindo, né, interferir nas máquinas, no controle por completo que vai existindo ali dentro da Prod, e isso vai num crescente. E também a comunicação com os Xenomorphs é algo que foi sendo trabalhado durante os episódios e chega no momento onde ela tem um controle por completo do Xenomorph. Por completo. É talvez o momento mais transformador da série, é digamos assim, o maior momento que tem da série de ter uma inversão sobre o Xenomorfo. E esse é para o bem e para o mal. Não adianta, a gente vai voltar para uma questão toda subjetiva, uma coisa que a gente já conversou antes, entendeu? Que vai bater muito sobre, cara, entender a história que está sendo contada e daí gostar ou já não gostar no princípio. Se no princípio já não funcionou, não adianta. As coisas elas só tendem a ficar pior. Independente, cara, né, do funcionar, não funcionar, do bem para o mal, é um grandíssimo momento. E é, sim, o maior momento, porque tu tem algo completamente transformador para a franquia toda de Alien. Então, galera, aqui são os 10 maiores momentos que tivemos em Alien Earth, de acordo com essa lista aqui do Collider. Coloquem nos comentários o que acharam sobre os acontecimentos escolhidos por eles. Também, o que mais poderia ter nessa lista? O que vocês tirariam? O que vocês colocariam? O que vocês fariam diferente? Coloquem nos comentários. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.